Vamos aprender agora a montar um sistema off-grid com inversor híbrido, entrada 24 volts, saída 120, passo a passo com todo o dimensionamento completo. Um sistema que utiliza um inversor cara preta, 4.000 watts nominal, 8.000 watts pico, com entrada de 24 volts, corrente contínua, saída 120, corrente alternada. Um sistema maleável que a gente pode utilizar, o que tem de melhor, uma bateria de lítio ferro fosfato LiFePO4 de 24 volts 100 amperes ou da de 24 volts 200 amperes, que nesse momento está com uma oportunidade única. Uma bateria que está saindo em torno de R$1 por watts-hora. Bateria gigante, saindo na base dos 5.900 e alguma coisa, o link está aí na descrição do vídeo, que lhe garante uma excelente autonomia para você que quer montar seu sistema no sítio, na roça, no campo, não tem concessionária, precisa manter geladeira, eletrodoméstico ligado por toda noite, é uma excelente opção. E sim, você pode trabalhar com esse mesmo projeto com o inversor na versão 220, que os links também vão estar na descrição do vídeo. Um projeto que você pode começar com apenas 3 placas e expandir para 7 grandes placas para obter o máximo de desempenho. E tudo isso eu vou explicando passo a passo ao longo desse vídeo. Projeto do jeitinho que a gente gosta, podendo começar com uma quantidade menor de placas e baterias e expandindo ao longo do tempo. Querendo pedir esse link diretamente, também vou deixar o contato do WhatsApp do canal para você entrar em contato. Vamos lá, pessoal, mais um vídeo aqui de sistema off-grid comentado no diagrama com todos os elementos dimensionados para vocês, comentários completo. Vamos lá. Esse é um sistema com inversor híbrido, entrada 24 volts, saída 120, corrente alternada, AC, um inversor de 4.000 watts nominal de potência de saída, 8.000 watts pico, é o famoso cara preta. Ele tem uma frente aqui no vidro, com botões touchscreen, muito bonito, muito robusto. Já temos vídeos aí de colegas que montaram o sistema aqui, de inscritos do canal. Vou tentar deixar um trechinho, um pedacinho aqui no final do vídeo, para vocês verificarem. E é um inversor muito robusto e com características top. Inclusive tem a versão dele aí com adaptador Wi-Fi para você fazer algumas configurações pelo próprio celular. Ele suporta até 5.600 watts pico em placas solares. Ele manda até 140 amperes ao banco de baterias. Lógico que você vai fazer a configuração aqui da quantidade de corrente que vai enviar para esse banco de baterias, dependendo aí do tamanho do seu banco. A gente vai comentar aqui esse projeto tanto com uma bateria de 24 volts 200 amperes, que nesse momento aí está um excelente custo-benefício, está saindo em torno de 5.900 e poucos reais. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, ou seja, em torno de R$1 pelo watts-hora. Veja, 24 volts 200 amperes por quase 6.000. Ou a segunda opção, 24 volts 100 amperes por mais ou menos 3.590, frete grátis. E aí você vê que se você colocar duas em paralelo de 24 volts 100 amperes, vai ser mais caro do que essa de 24 volts 200 amperes. Então a gente vai deixar aqui as duas opções para esse sistema. Com a de 200 amperes você vai ter o dobro de autonomia nesse sistema. Essa aqui é a quantidade de placas inicial para um bom funcionamento. O ideal era que você pudesse começar já com as 7 placas aí de 565 watts, para chegar próximo aos 4.000 watts pico de produção solar só de placas solares. Mas se você, estou com dinheiro apertado, quero montar meu sisteminha já, para começar, ele liga com 2 placas em série, ele já vai funcionar e mandar corrente aí para o seu banco de baterias. Porém, o mínimo de funcionamento legal que a gente recomenda aí são essas 3 placas em série, para que você tenha pelo menos aí 1.695 watts pico, que você consiga mandar aí algo em torno de 60 amperes ao seu banco de baterias, que já seria mais do que suficiente aí com a bateria de 100 amperes, que você vai configurar aqui para no máximo 50, mas recomendável 40, e na de 200 que você poderia mandar até 100 amperes aqui para essa bateria, para esse banco de 200, apesar da capacidade do inversor poder mandar até 140, mas uma bateria de 200 você ia configurar aqui para mandar no máximo 100 a essa bateria. Então com essas 3 placas que a gente está colocando aqui, você teria uma corrente razoável para começar o seu sistema mais redondinho. Mas lembrando que o ideal para você obter o máximo dessa máquina seriam 7 placas de 565 watts em série. Vamos comentar mais um pouquinho aqui sobre essa máquina. A gente tem uma tensão máxima
VOC aqui. O que é VOC? É a tensão de entrada dos painéis fotovoltaicos desse inversor. Quando você associar todas essas placas em série, não pode passar de 350 volts aqui. E quando eu associar 7 placas, quanto eu vou ter? Eu vou ter 7 placas, dando aí cada uma placa dessa, que também tem o link dela na descrição do vídeo, que está com preço promocional, ela dá 46,6 volts. Então, 7 placas aí vai dar em torno de 326 volts, dentro da margem dos 350 máximo PV desse inversor. Com 3 placas, qual é a tensão? É VOC que está entrando aqui, 139 volts. Uma tensão razoável e dentro da margem também. Agora vamos comentar aqui sobre o dimensionamento de alguns acessórios, para a gente depois entrar na parte da autonomia da bateria aqui. Como vocês sabem, de 3 a 7 plaquinhas em série, utilizando cabo solar ou cabo comum de 6 milímetros, aqui até o disjuntor. Nós vamos colocar um disjuntor de 20 amperes corrente contínua DC, aqui na entrada dessa string, nessa corda de placas, e também vai 6 milímetros até a entrada PV deste inversor. Nós vamos colocar um DPS aqui DC, mais ou menos aí na faixa dos 350 volts, para proteger a entrada do inversor híbrido. Nós temos aqui essa entrada AC do híbrido, mas ela não é obrigatória. Você pode utilizar num sítio, numa roça que não tenha concessionária, e aqui é só uma opção a mais desse inversor híbrido que pode utilizar energia da concessionária ou para ajudar no carregamento da bateria, ou para fazer o bypass, para alimentar as cargas no momento que não tiver produção solar e a bateria estiver descarregada, ele faz a comutação da concessionária para a saída aqui, alimentando suas cargas continuamente, não deixando desligar. Mas quem não tiver concessionária, não se preocupe que você não terá a obrigatoriedade de ter necessariamente uma concessionária para ligar esse sistema. A entrada aqui a gente pode trabalhar com fios entre 2,5 a 4 milímetros, um disjuntor bipolar AC de 40 amperes, um DPS AC também aqui, já vou deixar ele dimensionado em um link dimensionado, vai estar girando em torno de 175 volts aqui na entrada AC do inversor. Nós temos aí a saída AC, fios de 2,5 a 4 milímetros, se puder usar 4 milímetros, também com um disjuntor de 40 amperes AC, entre 32 a 40 amperes aqui na saída que você vai conectar a sua carga. O cabo de alimentação da bateria, recomendável pelo menos 35 milímetros, pessoal, para ligar essa conexão aqui da bateria de 24 volts 100 amperes ou 200 amperes. Se for utilizar uma bateria de 200 amperes, tente caprichar um pouquinho mais no cabo, chegando aí entre 35 a 50 milímetros, mas vai funcionar com uns 35 milímetros aqui. O disjuntor também vai depender do modelo da bateria. Tem bateria que já vem com disjuntor interno. Se o seu modelo, como essa aqui, a maior, vier com disjuntor, você pode ligar diretamente o cabo aqui na bateria, depois acionar o disjuntor da bateria. Se você optar pelo modelo menor que não tem disjuntor, aí você vai colocar aqui um disjuntor DC de 150 amperes. Vamos agora falar sobre o gerenciamento e o banco de baterias. Se você utilizar essa bateria aqui de 100 amperes hora, lítio ferro fosfato, 25,6 volts, que dá aí 2.560 watts hora de disponibilidade energética, mais utilizável aí 80%, que na lítio ferro fosfato vocês sabem que a gente pode utilizar até 80% da bateria. Então, utilizável, para não danificar a bateria, se for a versão de 25,6 volts 100 amperes, a gente vai ter 2.048 watts hora. Só para você ter uma ideia, aí uma carga de 200 watts, mais ou menos por hora, a gente tem mais ou menos umas 10 a 11 horas de autonomia após o fim da produção solar. Se for a bateria de 200 amperes por 25,6 volts, nós vamos ter 5.120 watts hora total e utilizável 80% aí para ter segurança, 4.096 watts hora, ou seja, os mesmos 200 watts por hora de consumo, mais de 20 horas sem sol, ou 300 watts hora, a gente tem aí suficiente para passar a noite toda até de manhã, quando começa novamente a carga através dos painéis fotovoltaicos. Você pode tanto somar duas baterias de 24 volts 100 amperes em paralelo, ou duas baterias aí de 24 volts 200 em paralelo para aumentar a autonomia. Veja que com duas baterias dessa 200 amperes você tem mais de 10 kWh de disponibilidade energética. Duas baterias dessa de 100, 5 kW, 5.000 watts hora de disponibilidade energética. Então tudo vai depender da sua demanda. Ele, como todo híbrido, configurações meio que padrão, bem simples, você vai configurar aí a tensão de recarga do seu banco de baterias. Você pode limitar em 28 volts cravado, você vai conseguir uma excelente recarga, protegendo aí suas baterias, dentre outras configurações simples que a gente sempre comenta aqui no canal.
Esse é um sisteminha com esse inversor híbrido, que nesse momento aí manufaturado pela YA, mas essa máquina também é manufaturada por outras máquinas, é uma máquina já conhecida aí no mercado, bem robusta, que vocês vão dar uma conferidinha aí ó, no sistema do amigo, que ele está acabando de montar, e em breve vai fazer o videozinho completo aqui para o canal. E demais dúvidas, você pode ir tirando aí nos comentários. Fala, professor, olha aí, já está funcionando, hein? Entrando aqui a energia da pública, aparelho, né? Então já está montado aqui, passando para as baterias, os cabinhos.